Bom, vocês estão tão carecas, né, quanto o Alexandre de Moraes de saber, tá, que um vídeo sem gravuras ou sem fotos antigas não é um vídeo digno, né, e não é um vídeo digno, é um vídeo autêntico, um vídeo genuíno da TV Alameda Cultural, tá? Bom, então a primeira foto, né, infelizmente não se tem a data em que ela foi batida, né, eu já mostrei em outras ocasiões e não custa nada mostrá-la de novo, né, é essa foto aqui, tá? Essa foto aqui que vocês já puderam perceber, tá? É uma foto da Rua do Príncipe, tá? Eu não sei se vocês estão notando, né? Mas lá no final, né? Lá no fundão, né? Lá bem no fundão da foto, né? Não sei se vocês estão reparando, existe um sobrado, tá? Nesse sobrado, bem no fundão da foto, tá? Aquela construção, né, que eu cheguei a mencionar na semana passada, onde durante praticamente 30 anos, de 1869 até 1898, funcionou a sede da Câmara de Vereadores de Joinville, né? Nesse local hoje existe a agência, né, a agência principal do Banco do Brasil, né, na cidade, né? Então ali onde hoje é o Banco do Brasil, ali um dia já foi a sede da Câmara de Vereadores, tá? A próxima gravura, né? Só um instante aqui. Já achei, tá? É essa gravura, essa foto aqui de baixo, tá? Opa, aqui, tá? Vocês podem reparar, tá, que existe uma árvore, tá? O prédio, tá? A casa que está atrás da árvore, tá? Aqui foi o Salão Berner. Para vocês saberem, né? Nesse local, né, existe aquele prédio em estilo enxaimel, onde durante muitos anos funcionou a loja HM, né, a loja Hermes Macedo, ali na frente da Biblioteca Pública, né? Então isso aqui que vocês estão vendo é um trecho do que hoje é a Rua 9 de Março, tá? E a última foto, né, será a penúltima, na verdade, tá? Próxima foto será essa aqui, tá? Essa foto, né, eu tinha mostrado aquele sobrado, né, ali que existia, né, ali no final, ao final da Rua do Príncipe, tá? Essa foto aqui que vocês verão, né, essa foto aqui, tá? Ela não se sabe a data em que ela foi batida, né? E essa foto, né, vou mostrá-la de novo, tá? Essa foto aqui que vocês estão vendo, ela foi batida justamente daquele sobrado, tá? Que existia onde hoje é o Banco do Brasil, tá? Então ali vocês podem já perceber, né? Que lá no alto do morro existia, né? Na época, naquela ocasião, né? A antiga catedral de Joinville, né? Que infelizmente veio a ser demolida em 1963. Então aqui um trecho da Rua do Príncipe, né? A Rua do Príncipe vista, né, do que hoje é o Banco do Brasil, tá? E a última foto, né, será essa gravura aqui, tá? Comentei até um vídeo bem recente sobre o Clube Joinville, né? Clube Joinville que reunia boa parte da elite da cidade, né? Que ali hoje é a Casa Sofia. Então essa foto aqui ela foi batida nos anos 20, tá? Também não se tem a data exata que a foto foi batida, né? Então, aqui onde hoje é a Casa Sofia, né? Ali na Rua do Príncipe, né? Bom, mas vem aquela pergunta que até um índio, que até uma tribo indígena, né? Que até os integrantes, né? Os membros de uma tribo indígena, lá no meio da floresta amazônica, estão perguntando, né? Mas qual o fato bizarro e surreal que eu deixei para contar agora neste vídeo, né? Que aconteceu há muito tempo atrás em Joinville. Bom, como eu mencionei, né, já comentei em diversas ocasiões, né, de 1858, né, até 1869, Joinville foi uma freguesia, ou seja, um distrito de São Francisco, tá? Na verdade, Joinville, né, ela sempre foi um lugar meio que independente, né? Ela sempre dependeu muito pouco de São Francisco, até pela própria distância, né? Uma certa época, isso a única maneira, né, a única maneira de você se deslocar para São Francisco era por via marítima, né? E essa viagem, ela em certa época, ela chegava a durar, ter quase 2 horas e meia, né?
Você levava quase que, em certa época, você chegava a levar praticamente um dia inteiro para você chegar a São Francisco, né? Bom, geralmente eram 2 horas, né, a travessa fluvial marítima, né, entre as duas localidades, né. Bom, eu tinha dito, né, que a primeira eleição oficial para juiz de paz, que no caso para juiz de paz ela tinha ocorrido, né, ela aconteceu em junho de 1855, né. Na verdade, aí eu farei novamente aquela cara triste, né, ou tentarei fazer uma cara triste, né. Bom, eu menti descaradamente para vocês de novo, tá? Já antes de 1855, já em julho de 1851, ou seja, apenas 4 meses após a fundação oficial de Joinville, já aconteceu uma eleição, tá? Então os moradores da colônia Dona Francisca, eles fizeram uma eleição para definir quem seriam os membros do Conselho Comunal. O Conselho Comunal seria uma espécie de Câmara de Vereadores, tá? Então os próprios moradores, né, repetindo, os próprios moradores da colônia Dona Francisca, eles já se organizavam, já tinham uma organização política própria, tá? Então Joinville, ela sempre foi um lugar, como eu disse ainda há pouco, ela sempre foi um local independente, né? Ela sempre dependeu muito pouco de São Francisco, tá? Bom, eu citei agora o Conselho Comunal, né? Bom, em 1855, a direção da colônia Dona Francisca, tá? Ela dividiu o território da colônia Dona Francisca em setores, tá? E cada um desses setores foi subdividido em distritos, tá? Os moradores de cada um desses distritos, né? Eles elegiam um representante. E esses representantes, tá, eles formavam a Vertreterschaft, tá? Esse verdadeiro palavrão, esse diacho de nome que eu acabei de pronunciar, tá? A tradução, o significado dele é bem simples, tá? Vertreterschaft significa procuradoria, tá? Então, os representantes de cada distrito da colônia Dona Francisca, tá? Eles se reuniam, tá? E eles elegiam um conselho comunal, tá? E esse conselho comunal, ele se reunia com frequência, né? E esse conselho comunal, ele determinava quais seriam os valores, né, dos impostos que os moradores da colônia Dona Francisca deveriam pagar. Então, com esse valor que esse conselho, né, que essa procuradoria, ela arrecadava, que se abriam, né, as estradas, os caminhos, se construíam pontes, né, e também com esse dinheiro também eram feitas, também eram realizadas as manutenções dessas estradas, caminhos e pontes, né. Bom, eu estou falando, né, da Procuradoria, que foi criada em 1855, né? Eu tinha dito ainda há pouco que Joinville foi emancipada, né, em 1869. Embora Joinville tivesse sido emancipada de São Francisco, tá? A Procuradoria, ou Vertreterschaft, como queiram, né? Ela continuou a existir, tá? Bom, eu tinha dito que no vídeo anterior que a princípio eram 7 vereadores, tá? A Procuradoria, dessa instituição que foi criada pela direção da colônia Dona Francisca, tá? Ela era formada por 6 membros, tá? Em 18 de julho de 1870, tá? Houve a última eleição da Procuradoria, tá? Nessa ocasião, 1870, a Procuradoria ela era formada por 4 membros, ao invés de 6, né? Como era em 1869, tá? Bom, na edição de 16 de fevereiro de 1869 do jornal Kolonizeitung, que é aquele jornal que era publicado em alemão, que eu já citei em inúmeras ocasiões, né, uma quantidade incontável de ocasiões, né? Então, voltando, né, na edição de 16 de fevereiro de 1869 do Kolonizeitung, tá, havia uma nota, tá, uma nota da direção da colônia Dona Francisca, tá, que anunciava que esse imposto, né, que ela cobrava, que os moradores da colônia Dona Francisca eles pagavam desde 1856, tá,
que era o Imposto Predial e Territorial, que seria equivalente hoje ao IPTU, tá? Ele passaria, a partir dessa data, 16 de fevereiro de 1869, ele passaria a ser cobrado pela Câmara de Vereadores ao invés da Procuradoria, tá? Bom, só que mesmo assim a Procuradoria, tá? Nessa mesma edição do Colonizaiton também havia uma outra matéria, tá? Um outro aviso, tá? Da Procuradoria, tá? Determinando que os moradores da colônia Dona Francisca eles deveriam pagar o imposto predial e territorial dos meses de março, abril e maio, tá? Então, os moradores de Joinville na época, ou seja, os moradores de Joinville na época pagavam dois impostos, né? Pagavam um imposto para a Procuradoria, tá? E pagavam um outro imposto, né, para a Câmara de Vereadores. Então havia dois poderes oficiais, duas, entre aspas, câmaras de vereadores, né? E não ficava nisso mesmo, apenas nisso, tá? Além desse imposto, do imposto predial e territorial, tá? Os moradores, né, a população de Joinville, pagava ainda outros 4 impostos, tá? Havia o imposto sobre ofícios, né? Sobre fábricas e ofícios, né? Vamos supor que eu tivesse uma fabriqueta de fundo de quintal e que eu morasse na área urbana de Joinville. Então eu teria que pagar 6 mil reais por ano. Vamos supor que eu tivesse uma fabriqueta de fundo de quintal e eu morasse na área rural de Joinville. Bom, eu teria que pagar 2 mil reais por ano. Vamos supor que eu fosse dono de um curtume. Então eu teria que pagar 10 mil reais por ano. E vamos supor que eu fosse dono de uma carroça. Eu teria que pagar 3.200 reais por ano, tá? E eu acabei, portanto, eram 5 impostos, tá? Então, na verdade, 6 impostos, né? Então, os moradores de Joinville, lá em 1869, eles pagavam, repetindo, eles pagavam 6 impostos, tá? E eu acabei de citar esse imposto, né, sobre a carroça, tá? Bom, como é que isso acontecia? Como é que isso funcionava? Bom, era fixada na carroça, tá? Uma placa de metal na cor amarela, tá? E essa placa de metal, tá? Ela era distribuída pelo Johann Paul Schmoes, que era um imigrante suíço, né? Que se radicou com a família dele em Joinville em 1852. Ele foi prefeito de Joinville, né? De 1895 até 1899, foi vereador, presidente da Câmara de Vereadores, deputado federal, colecionador e estudioso de insetos, montanhista, né? Enfim, né? Mas voltando, né? Voltando, como eu acabei de dizer, o Johann Paul Schmoes era quem fazia a distribuição dessas placas, tá? E a fiscalização, quem fiscalizava elas, né? Era o Francisco Antônio Vieira, né? O Francisco Antônio Vieira, ele tinha o cargo de subdelegado de Joinville, tá? Mas afinal de contas, assim, tá? Voltando, tá? Eu estou falando tanto, né, da tal da Procuradoria da Vertreterschaft, né? Ou de acho que nome, mas voltando, tá? A Procuradoria, tá? Ela, embora Joinville já fosse um município, já tivesse sido emancipado, tá? A Procuradoria, essa instituição que eu estou citando, ela foi oficialmente extinta em 14 de janeiro de 1873. Então, de 1869 até 1873, os pobres coitados dos contribuintes de Joinville tiveram que pagar, repetindo, 6 impostos, tá? E Joinville teve 2 câmaras de vereadores, tá? Mas afinal de contas, que acontecimento bizarro, né? Que até o esquimó, o esquimó que mora lá nos cafundós da Groenlândia, enfim, né? O esquimó lá da Groenlândia, ele está perguntando, mas que fato bizarro foi esse, tá? Bom, esse fato bizarro, ele aconteceu em junho de 1871, tá?
foi enviado ao governo de Santa Catarina uma petição, um abaixo-assinado, tá? Com um número bem expressivo de assinaturas, tá? E esse abaixo-assinado, ele exigia, tá, a revogação da lei de 16 de março de 1868, que emancipou Joinville de São Francisco. Repetindo, esse abaixo-assinado, que foi de junho de 1871, ele exigia que Joinville voltasse a ser um distrito, uma freguesia, ou seja, um distrito de São Francisco. E qual que era a alegação que esses doidos varridos, que essas pessoas, né, eles alegavam? Eram justamente a existência da Vertreterschaft, ou seja, da Procuradoria. Tá? Então, se havia uma, entre aspas, Câmara de Vereadores, então não haveria a necessidade de Joinville ser emancipada, né, de São Francisco. Tá? Obviamente, o governo do estado não deu, o governo de Santa Catarina, melhor dizendo, não deu a menor bola para essa petição, para esse abaixo-assinado, e ignorou isso solenemente. Tá? Então, já houve isso, um pedido para que Joinville, para que a emancipação política de Joinville fosse anulada, né? Por incrível que pareça. Tá? E o curioso, né, eu falei tanto até agora da Procuradoria, né? Bom, em 7 de dezembro de 1857 foi enviado, tá, também para o governo da então província de Santa Catarina um abaixo-assinado exigindo a emancipação política de Joinville, tá? E eram 17 assinaturas, 17 pessoas que assinaram essa petição, tá? E essa petição ela aconteceu por iniciativa, adivinhe, da Vertreterschaft, ou Procuradoria. Então, vai entender, né? Vai entender, né? Coisas lá do século XIX, né? Coisas das antigas, né? Lá dos primórdios de Joinville. Então, mais uma vez, perdão pelo vídeo longo e chato, insuportável, né? Enfim, né? Mais uma vez, obrigado pela atenção e pelo carinho de vocês, né? Principalmente por gastarem parte do precioso tempo de vocês aqui vendo esse mal acabado aqui falando, né? E como sempre, tradicionalmente, fui!